Olá, tudo bem? Glória a Deus, amados, paz do Senhor possa estar com todos, amém? Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos dá a vitória. Lutas virão, provações virão, tentações sempre irão nos perseguir, mas Deus é fiel para nos livrar de todas elas, amém? Texto para compartilhamento está no livro de João, de capítulo 11, de versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim, ó. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amados, a palavra do Senhor Jesus é maravilhosa. A palavra do nosso Deus, amados, é maravilhosa. Jesus é fiel, é verdadeiro e é justo. Jesus, ele falou que aquela enfermidade, amados, não era para a morte. Olha, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Amados, quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão em um leito de um hospital? Quantas pessoas estão em suas residências com um tipo de doença em que os médicos já descartaram, em que os médicos já falaram que não tem mais jeito? Amados, mas creia somente. Você tem jeito sim. A enfermidade que você pode estar sentindo, a enfermidade que pode estar tomando conta de você, não é comparado com o poder de Deus de maneira nenhuma. Essa enfermidade, amados, que você está, é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é para que o nome do nosso Deus venha a ser exaltado, é para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser exaltado, porque o nosso Deus é forte, é maravilhoso. O nosso Deus não nos dá uma provação que nós não venhamos suportar. Mas, amados, a honra é de Deus, a glória é de Deus, e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Assim como Jesus Cristo falou, que depois o texto nos diz que Jesus, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho, ou seja, a fim de que Jesus Cristo mesmo viesse ser glorificado. Porque aquela enfermidade, amado, não era para a morte, mas sim para a vida. E aí agora começa mais uma caminhada, mais uma história, mais um relato de Jesus Cristo. E esse, amados, é um dos relatos que é maravilhoso, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Amados, quantas pessoas estavam doentes, mas Jesus curou. Quantas pessoas estavam endemoniadas, mas Jesus curou. Jesus purificou. Uma mulher do fluxo de sangue que sofria muitos e muitos anos, gastou, utilizou todos os seus bens, desfez dos seus bens, usou todos os seus dinheiros, todos os seus recursos para tentar receber uma cura através dos médicos, mas não conseguiu. E a cura foi Jesus Cristo. Só foi ela topar no manto de Jesus e ela foi curada. E muitas das vezes nós queremos buscar aos médicos e realmente Deus dele deixou a medicina, deixou o entendimento. Mas, amados, tem enfermidade, tem doenças que só é Deus que cura. É só Ele, não importa o dinheiro que você tem. Você pode ter bastante dinheiro, amados, mas o dinheiro que você tem não vai comprar a sua cura, não vai comprar a sua libertação. Se Deus falar que essa doença, essa enfermidade vai lhe acompanhar até a sepultura, meu amado, ponto final. Mas a última palavra vem dele, a última palavra vem de Deus. E é Deus, amados, que nos diz: vá adiante que eu vou te curar, eu vou te livrar dessa enfermidade, eu vou te capacitar, e você vai dar glória, louvores. Por isso que a Bíblia nos diz que aquela enfermidade de Lázaro, amados, não era para a morte, mas sim para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque através daquela enfermidade, o nome de Deus ia ser glorificado diante daquela nação. A Bíblia vai nos relatar mais adiante, continuando a história, o relato de Lázaro. Versículo 21, amados, do capítulo 11, versículo 21 ao 24 nos diz, ó: disse, pois, Marta a Jesus, aqui é só um resumo para poder não ler o capítulo todo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir.
E Marta responde: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. A esperança do cristão lá no passado e a esperança hoje é na ressurreição, amados. Jesus nos deu uma garantia que em breve ele iria voltar. Jesus nos deu uma garantia, amados. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos deu uma garantia que em breve ele iria voltar. E nós aguardamos a volta de Jesus para aquelas pessoas que estão lá na sepultura, dormindo, o sono da morte, possam ser todas ressuscitadas. Amém? É essa confiança. Nós temos essa confiança, essa certeza, essa convicção, que em breve Cristo irá voltar. E Jesus diz aqui no versículo 25 do capítulo 11 de João: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, Jesus, ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ainda que morto, mas temos que crer e nós iremos viver. Porque diz o texto, olha, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Porque na manhã da ressurreição, todos nós iremos ressuscitar para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 32, amados, até o 35 nos diz, olha que texto também maravilhoso, continuando o relato da morte de Lázaro. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança que essa mulher tinha em Jesus, porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus ele curava, que Jesus ele libertava, que Jesus ressuscitava mortos. Porque a fama de Jesus já corria por toda a terra, por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. O nome de Jesus correu rapidamente, se espalhou rapidamente, porque os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, amados, nenhum outro homem conseguiu fazer. Só foi Jesus Cristo, ele mesmo, ele próprio. E é esse mesmo Jesus que hoje te cura, que te liberta, que te justifica. Ele é fiel e ele é verdadeiro, amém? Continuando, o texto nos diz: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Agora, amados, o versículo 35 do capítulo 11 de João nos diz que Jesus chorou. Olha o amor, amados, olha o amor que Jesus tinha por Lázaro. Não só por Lázaro, mas por toda a humanidade, pelas pessoas. A Bíblia nos diz aqui, no versículo 35 do capítulo 11 de João, que Jesus, amados, chorou. Jesus, ele sentiu que um amigo chegado dele estava morto, estava na sepultura, mas Jesus falou antes dele chegar lá no túmulo, que aquela enfermidade, amados, não era para a morte, mas sim para a glória. Era para que Jesus, ele mesmo, para que Deus viesse ser exaltado e glorificado, porque ali tinha muitas pessoas que precisavam ver aquele milagre acontecer, para se entregar completamente a Jesus Cristo, né? Amados, e os judeus, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Ali tinha muitos homens, sacerdotes, tinha homens, doutores da lei, que precisavam ver Lázaro sendo ressuscitado por Jesus, para se entregar completamente para Jesus. Por isso, amados, que Jesus fala aqui, ó, no versículo 4, voltando, versículo 4 do capítulo 11 de João. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amados, porque ali tinha muitos homens que precisavam ver aquele milagre acontecer. Assim como tem pessoas hoje que precisam ver o milagre acontecer para crer em Jesus. Mas, amados, creia em Jesus. Você tem que crer porque você não vê, mas você tem que crer que Jesus existe, que Jesus cura, que Jesus liberta. Não deixe, amados, ser corrompido pela vaidade deste mundo. Porque não importa, como eu já falei, o dinheiro que você tem. Não importa a casa, o carro que você tem do ano, amados. Quando a doença vem, quando a enfermidade vem, ele vem para todos. Ele não escolhe, a enfermidade não escolhe quem é pobre, quem é rico, amados. A enfermidade vem para qualquer um. A morte também vem para qualquer um, amados. Amados, agora você me responde com sinceridade. Se só os pobres morressem, quantos ricos não iriam ficar felizes?
Amados, se as pessoas que já têm dinheiro já pisam nos pobres, imagina só se só os pobres morressem e os ricos não morressem. Mas o pecado, não porque Deus ele permitiu que o pecado em todo mundo, mas foi a desobediência do homem. Mas foi uma coisa, amados, não vou falar bem feita, mas Jesus um dia voltará para definitivamente acabar com a morte, com o pecado e com Satanás. Mas, amados, ficou uma coisa boa e ruim, porque todos nós temos que morrer. Né? A morte também, se Deus não faz acepção de pessoas, a morte também não faz acepção de pessoas. Quando a morte vem, ela vem para mim, amados. Ela vem para você, ela vem para qualquer um. Não importa se você vinha ser branco, preto, amarelo, de qualquer cor, amados. O importante é que ela vai vir um dia. E todos nós temos que estar preparados para receber. Assim como aquelas pessoas não estavam preparadas para saber da notícia que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus ele já sabia que aquela enfermidade era para a honra dele, a glória dele, a honra de Deus, amados. Então ele permitiu que acontecesse. E no versículo 41, amados, do capítulo 11 de João, dando continuidade, do 41 ao 45, já para finalizar, nos diz que Jesus ele manda tirar a pedra, né? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por que me ouviste? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amados, olha que maravilha. Prestem atenção neste versículo. No versículo 44 até o versículo 46 que nos diz, ó: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Amados, olha o poder de Jesus. Lázaro, sai para fora. Uma pessoa que estava morto, depois de 4 dias, ressuscitar, estava na fase de decomposição, o corpo de Lázaro já estava se decompondo, amados. Mas Jesus, ele foi lá, o nosso Deus, o nosso grandioso Deus, ele foi lá e ressuscitou, falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, de imediato, ele saiu para fora do túmulo. Amados, e aquelas pessoas creram, porque o versículo 45 nos diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amados, por isso que era necessário essa enfermidade acontecer. Era necessário que Lázaro viesse a morrer, amados, para que o nome de Deus viesse ser exaltado, para que o nome de Deus viesse ser glorificado diante das nações. E a Bíblia nos diz que muitas pessoas naquele dia se entregaram para Cristo, tomaram a decisão naquele dia de seguir a Jesus Cristo. E nós hoje nós temos que tomar a decisão, amados, não esperar que o milagre venha acontecer na sua vida, porque, amados, pode acontecer e pode não acontecer, porque se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E, amados, a morte, ela não faz acepção de pessoas, como eu já falei e volto a falar. Assim como Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, a morte também não faz acepção de pessoas. Você pode estar no alto patamar, você pode ter o que for, amados. Mas quando a morte vir, quando a enfermidade vir, ela não vai falar bem assim: não, fique aqui que você tem dinheiro, você é uma classe média, você é de classe alta. Não, amados, quando a morte vir, ela não vai falar. Ela vai apenas te levar, amados. Por isso que nós devemos buscar a Jesus Cristo, se arrepender dos nossos atos, morrer para o pecado e nascer para a nova vida. Aproveitar a oportunidade que Jesus está te chamando, Jesus está te convidando. Filho, aceita-me. Venha ao meu encontro, porque eu estou de braços abertos para te receber. E nós temos que ir ao encontro de Jesus Cristo, amados. Nós temos que aceitar a Jesus Cristo como nosso único e Senhor das nossas vidas, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, como Ele fala no texto bíblico, como Ele fala no livro de João. Disse-lhe Jesus, amado: olha que maravilha. Amados, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz, olha, veja só que Jesus falou, olha. Olha que Jesus falou, olha. Maravilhoso é Jesus. Veja só o que Jesus disse, olha. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, Jesus, ele é a ressurreição. Jesus, ele é a vida. Amados, chega mais perto. Não existe outro Deus. O nosso Deus está vivo e está lá no céu. O nosso Deus está lá no santuário celestial assentado. E o nosso Deus, ele não é corrupto. O nosso Deus, ele não se vende pelo dinheiro.
O nosso Deus, ele não se vende pelo ouro e nem pela prata, porque ele é o dono do ouro e da prata. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. O que nós temos hoje, amados, não é nosso. Não é nosso. Não devemos se gloriar, porque nada é nosso, tudo é de Deus. E nós temos que se alicerçar mais, buscar mais o Evangelho de Cristo, buscar mais a presença de Deus, porque a qualquer momento o nosso fôlego de vida pode ser cessado. E nós temos que partir um dia, mas alicerçado, na garantia em que Jesus um dia voltará e vai haver a ressurreição. Essa é a certeza, amados. Essa é uma das maiores promessas bíblicas que está relatada nas Escrituras Sagradas. Que Jesus Cristo um dia irá voltar. E todos aqueles que se acham nos sepulcros, ou seja, nos túmulos, ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, a Bíblia fala que eles viverão, ou seja, reviverão novamente. Porque a Bíblia nos dá a garantia, amados. Aqui está a palavra de Deus, o manual. Amados, muitas pessoas dizem que não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo. Diz que Jesus não existe, diz que Deus não existe, amados, mas tomem muito cuidado e bastante atenção. Porque Deus existe e Jesus Cristo também existe, o Espírito Santo também existe. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus ele permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Como é que pode, amados, uma criança, um ser, um feto, passar 9 meses no útero de uma mulher? Isso é obra de quem, amados? É do Big Bang? Não, amados. É de Satanás? Não, amados. A obra é de Deus. Por isso que nós temos que meditar, amados. A Bíblia nos diz que o Deus deste mundo é o dinheiro. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele já tomou conta, amados. Amados, Satanás, ele não está preocupado com as pessoas que estão aí no mundo fazendo de tudo errado, não, amados. Ele não está preocupado. Satanás, ele está preocupado com você, com eu, com outras pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, porque o foco dele é tentar tirarmos dos caminhos de Deus. Mas quem está fazendo as coisas erradas, irmão, amados, para ele, tanto faz como tanto fez, porque ele está se agradando, porque as pessoas estão fazendo o que ele está querendo. E quando você está fazendo a vontade de Deus, é lógico que ele vai tentar te distanciar dos caminhos de Deus. É lógico que ele vai usar pessoas para tentar te afastar dos caminhos de Deus. Porque Satanás, ele é astucioso. Ele vai levantar falso testemunho, vai te caluniar, vai te defamar, vai colocar setas, vai colocar doenças em você. Mas é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A enfermidade é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos capacita. Amados, receba esta palavra, fica com Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, amados, está o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E esta palavra não pode ser distorcida. Essa palavra, amados, ela não pode ser cobrada. Assim como muitos estão fazendo aí, cobrando pelo Evangelho de Cristo. E eu estou aqui para falar que as pessoas estão pregando o Evangelho totalmente distorcido, totalmente depravado. Mas, amados, vai chegar um dia. Eu não estou aqui para julgar e nem para criticar, mas eu falo que está na palavra de Deus. Vai chegar um dia em que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não pense que você vai ficar de fora do tribunal de Cristo. Não pense que você vai ficar de fora, do julgamento de Deus, porque você não vai ficar de fora. Nem aqueles que as pessoas dizem que já está lá no céu irão ficar de fora, porque a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Então, amados, bastante cuidado, porque o Evangelho de Cristo foi pisado. As pessoas jogaram por terra a palavra de Deus. Mudaram os tempos, mudaram as leis. E nós temos que tomar bastante cuidado, porque, amados, o anticristo está às portas. E ele está, amados, tentando atingir a Deus, usando as pessoas para poder distorcer a palavra de Deus. Mas, amados, Deus ele não se atinge, Deus ele não se abala, porque ele é firme, ele está forte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. E deixa eu falar, irá chegar um dia em que Satanás vai ser destruído. Vai ser destruído. E, amados, essa enfermidade que você está passando, essa enfermidade que você está com a cabeça pensando que acho que é algo grave, amados, é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo somente. Eu sei que é difícil você que está passando por essa luta, que está passando por essa dificuldade, falar, Senhor Jesus. Manuel, ou seja, outra pessoa pode falar, mas é fácil para ele falar. Mas difícil é para mim porque eu estou passando, eu estou enfrentando esse problema, eu estou enfrentando essa dificuldade, eu estou enfrentando essa enfermidade, essa tribulação, amados, essa provação, essa perseguição. Mas, amados, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E, amados, a Bíblia nos diz, o que o homem não viu, o que o coração não sentiu, o que não passou no coração, nem na mente, em momento algum no ser humano, é o que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Amados, nós temos que ter a certeza que um dia nós iremos morar lá no céu. Nós iremos para a Nova Jerusalém, lá, e as ruas são de ouro, os bancos da praça são de ouro. Esse corpo aqui, amados, olha,
esse corpo aqui não é nada. Aqui, amados, aqui é uma carniça. Esse corpo é uma carniça. Nós não somos nada. Ainda o ser humano acha que é algo, mas não é, nós não somos nada. A qualquer momento nós iremos descer para a sepultura, nós não somos nada. Fica, amados, eu sou sincero de falar, eu sou desaforado para pregar, para falar da palavra de Deus, eu falo, e eu não estou aqui para agradar nem A nem B, eu estou aqui para falar do amor de Cristo, amém? Glória a Deus. Fica 2 dias, fica 3 dias sem tomar banho, fica 2 ou 3 dias sem passar um spray nas axilas, fica! Para você ver a carniça que nós ficamos, fica 2 ou 3 dias sem escovar os dentes, fica! Amados, nós somos podres por dentro. E às vezes nós queremos se engrandecer, se achar o tal. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Assim como Lázaro desceu à sepultura e passou lá 4 dias e Jesus foi lá para ressuscitar, assim tem muitos que já estão na sepultura. Há muitos e muitos anos, podres, já não existe mais nada, aguardando confiante a volta de Jesus Cristo. E nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que em breve Jesus voltará. E este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E lá no novo céu e na nova terra já não vai existir morte, nem dor, nem sofrimento, nem doença, nem nada, amados. Porque tudo já se passou, ou seja, tudo já se fez novo. E nós iremos reinar com Cristo na eternidade, amém? Eu, você, minha família, sua família, toda a humanidade, amados. O sonho de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas infelizmente as pessoas estão largando, deixando de ouvir a palavra de Deus, deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Cuidado, amados, com as pessoas que te cercam. Cuidado com as pessoas que te arrudeiam, porque elas vão tentar te derrubar, vão tentar te atingir para te tirar dos caminhos de Deus. Mas quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica. É Deus que pega na sua mão e diz: filho, venha, eu vou te ensinar você a andar. E diz: epa, Satanás, vai para trás de mim porque aqui é meu servo. Esse aqui você não toca porque esse aqui é meu ungido. Amém? Então, amados, Deus é fiel, Ele está me protegendo, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Creia somente, a vitória vai chegar, a cura vai chegar, a bênção vai chegar. Se não for aqui nessa terra, é na Nova Jerusalém, porque nós estamos aqui, amados, só de passagem. Nós viemos do pó e ao pó nós iremos retornar. Não pense que dinheiro, casa, carro, isso aí não é nada, amados, nada. Não se apega aos bens materiais, porque isso aí tudo vai ficar. Lázaro tinha várias... A Bíblia não relata, mas eu creio que Lázaro tinha muitas coisas boas também. E ele desceu para a sepultura e não levou nada. Foi necessário Jesus Cristo ir lá ressuscitá-lo. Então nós devemos confiar em Jesus. Confiar mais em Jesus. Não dê ouvidos a que as pessoas vão falar, porque para criticar, para te derrubar vai ter muitos. Mas para te dar a mão vai ter poucos. Mas creia em Deus somente, porque Ele é fiel e justo para te capacitar. Amém? Fica com Deus, amados. Receba esta mensagem no nome de Jesus. João, capítulo 11, de versículo 1 ao versículo 34. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, amados. Meditem nessa palavra de Deus, meditem nesse texto. João, capítulo 11, de versículo 1 ao versículo 46. Amém? Só uma correção. João, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 46. Meditem nessa meditação, meditem nessa passagem que fala, medite em casa, sente lá no seu quarto, vai lá, entra no seu quarto, ou senta no seu sofazinho, e abre a Bíblia lá em João capítulo 11, e vai lá meditar na palavra de Deus, vai ver a maravilha que Deus ele faz a todo dia, amados. Não só com Lázaro, não só com os profetas, mas sim com eu, e com você, e com toda a humanidade. Só de estarmos respirando, já é uma dádiva, é um presente maravilhoso que nós não pagamos nada, amém? Glória a Deus, fique com essa palavra no nome de Jesus. Até a próxima, no nome santo de Jesus.